Fé, então, nos outros programas eu também falei sobre fé. Entretanto, sem uma confiança absoluta nos meios que se emprega e no fim que se procura atingir, a vontade flutua. E a atenção, que são os dois pilares que ele vai falar, né? Anteriormente. Ao incrédulo falta-lhe perseverança e paciência. Para muitos casos que a gente estuda no magnetismo, é preciso ter justamente a perseverança, alguns casos crônicos e paciência, né? De seguir a risca. Então, é isso que ele vai dizer. Vamos adiante, que eu estou chegando no ponto de hoje. Confiança. Se é indispensável a simpatia, não é ao menos a confiança, não a fé cega, mas a eficácia do magnetismo, mas sim uma absoluta confiança na pessoa do magnetizador. Ele está falando da pessoa que vai receber o magnetismo, né? Ele está falando justamente também dentro do livro a questão da simpatia que se deve ter entre aquele que é assistido e aquele que vai aplicar o magnetismo. Sigamos aqui. Saber, que eu considero bastante importante, se considerar espiritismo sob o ponto de vista dos altos problemas da fisiologia e da psicologia, que ele pode resolver, não é bastante um bom coração, não é apenas a vontade. É necessário uma grande inteligência e também saber, né? Então, essa tecla que a gente vem batendo no programa, que ninguém está inventando moda, não estamos misturando as coisas, porque o magnetismo é algo sério. Então, é preciso ler, sim, as obras clássicas, passar por todas essas obras que a gente já passou, que eu não vou citar, né? Micaelos, Edgar Armand, e por aí vem, né? Freire de Toledo, Deleuze, a gente já passou, e por aí vai, né? Preciso ter uma grande inteligência e saber. Então, é preciso estar estudando, entender o que são os chakras, os meridianos, os nadis ou nadis, como diz alguns, né? E fazer comparações e principalmente ler os clássicos do magnetismo. É necessário tomar a resolução de imprimir a todos os seus atos o mais correto procedimento. Uma depressão, como eu sempre falo, qual o protocolo correto, problemas de circulação, as mais puras intenções, uma inteira discrição, uma dedicação absoluta, né? Então, esse é o resumo dos programas anteriores. E aí a gente vai para o de hoje, que é bastante interessante sobre essa questão do nosso equilíbrio interno, né? Principalmente quem é assistido e quem é magnetizador. E aí eu peguei alguns textos das obras de André Luiz, para a gente estar fazendo ponte, para crescer mais um pouquinho, né? Então, a gente já falou justamente em várias obras aqui a importância do magnetizador estar sempre equilibrado, estar sempre estudando, estar sempre focado, estar sempre consciente daquilo que ele está fazendo, né? Não é brincadeira. Então, um dos pontos que ele vai tratar, não falando diretamente do magnetismo, né? Desculpa, do magnetizador, mas falando de maneira geral do que seria justamente essa questão do equilíbrio. E claro que serve para todos nós, né? A integridade do nosso equilíbrio tonal pode, portanto, ser atacada e perturbada de duas maneiras. Quer pela relação do físico sobre a moral, vem de fora para dentro, né? Quer pela reação da moral sobre o físico e a impressão mental. Por mais inapreciável que seja, é muitas vezes o agente morbível mais rápido, mais resistível e mais fatal. Então, a gente é afetado, sim, né? Tanto de maneira externa, quanto nossas próprias emoções, nossos próprios sentimentos que a gente vai colocando para fora, né? E isso vai reagir sobre o nosso corpo, com certeza. Por isso que eu citei esse livro aqui, porque ele vai fazer um estudo bastante interessante sobre isso, né? E várias obras, como a de Joana de Ângeles, que vai dizer sim, nosso pensamento imprime nossas emoções, depois sentimentos, né? Que a gente fica ali repetindo, repetindo, sobre o nosso corpo. Quais são os males que isso pode fazer, né? É claro que a gente precisa aí ter, enquanto magnetizador,
esse tipo de cuidado, né? E se você pegar a obra de André Luiz, logo no início, quando ele é resgatado, né? E ele dialogando ali é o clássico, né? Todo mundo cita essa parte, né? Dialogando justamente com um dos seus mentores no plano espiritual, ele vai dizer justamente qual foi um dos problemas do desencarne dele, né? E aí ele fica todo constrangido ali na maca. Vale a pena ver nosso lar e observar essa cena, né? Então, quer pela reação do físico sobre o moral, quer pela reação do moral sobre o físico, e a impressão mental, por mais inapreciável que seja, é muitas vezes o agente morbívoro, mais rápido, mais resistível e mais fatal. Então, tenhamos cuidado como a gente reage, né? Como a gente recebe, como a gente está alimentando os nossos sentimentos, nossas emoções. E aí